Obrigado, Pastor Sérgio. Eu quero saudar os irmãos todos por uma razão muito especial. Eu espero vê-los todos no céu. Eu quero dizer boa noite antes de você chegar lá. Eu também. Portanto, muito boa noite, muito prazer estar no meio de um povo tão abençoado aqui de João Pessoa. O tema que me pediram falar nesta noite é avivamento. Realmente não é tanto avivamento como reavivamento. Às vezes se usa a palavra despertamento. E vamos tentar ainda, dentro dos próximos minutos, deixar mais ou menos claro o que quer dizer avivamento. A pessoa que mais sabe do assunto se chama Richard Owen Roberts. 3 nomes. Ele juntou 9.000 títulos sobre avivamento. Ele fez uma afirmação que eu acho muito difícil acreditar. Disse: nós estamos tão longe do avivamento que nós não reconheceríamos o avivamento se acontecesse. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que se acontecer, por exemplo, aqui, esta noite, um avivamento, os irmãos saberiam. Foi este mesmo autor que juntou tantos títulos para sua bibliografia sobre o assunto, que disse que avivamento é uma obra extraordinária de Deus. O que está acontecendo na Igreja Batista de João Pessoa, algumas pessoas acreditam ser uma obra extraordinária. É uma igreja que cresce e cresce acima do normal, acima do que se espera. Eu estive exatamente quarta-feira passada, 8 dias atrás, numa igreja que cada domingo mais ou menos 30 a 40 pessoas decidem aceitar o Senhor Jesus. E que foram batizadas 800 pessoas no ano passado, 2006. Uma igreja que cresce acima do normal. A pergunta que todos nós faríamos é: Senhor, isto não é uma obra extraordinária? Isto não seria avivamento? Eu li um artigo, em 1990, que me chamou a atenção. Foi escrito por John Markham, também numa revista secular, chamada Forbes. Os irmãos podem ver essa revista nas bancas dos jornais, especialmente nos aeroportos. Revista financeira, estava tratando do capitalismo, e a sua afirmação é que o que está acontecendo no Brasil e alguns outros países da América Latina é um avivamento. E ele diz que esse avivamento acompanha, é bem semelhante, paralelo ao avivamento que ocorreu 250 anos atrás na Inglaterra, e que levou a Inglaterra a uma mudança radical de sua postura em contraste com a França. Os irmãos sabem que a França passou por um banho de sangue em 1789, nessa revolução, e que Inglaterra não passou por essa revolução justamente por causa desse avivamento. O avivamento encabeçado por homens como John Wesley, George Whitefield e outros grandes pregadores que viajaram milhares e milhares de quilômetros pregando todos os dias para multidões que chegavam até 20.000 pessoas sem alto-falante. Avivamento ocorreu na Inglaterra, não tenha dúvida. Avivamentos têm ocorrido na América do Norte, têm ocorrido em várias partes da África e têm talvez ocorrido no Brasil.
segundo outra autoridade, que é já falecido, escreveu um livro sobre avivamentos, ele declara que o Brasil passou por um avivamento em 1954. Eu não estava aqui, alguns irmãos aqui estavam, não sei se notaram. O que aconteceu? O que foi de manifestação de uma obra extraordinária de Deus? E a pergunta fica no ar, não temos resposta. Por quê? Porque não sabemos como definir esta palavra, avivamento. As definições são múltiplas, com certeza dezenas de explicações. O que seria um avivamento? Eu vou dar algumas delas. Os irmãos fiquem adivinhando antes de dormir esta noite quais são outras possibilidades. Já demos uma definição. A obra de avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Número 2, avivamento é quando o Espírito Santo é derramado de tal maneira que pessoas são transformadas em massa. Não apenas uma pessoa aqui, outra pessoa ali e outra pessoa lá no interior do Paraíba. Não. É quando em massa o Espírito Santo se move e transforma milhares de pessoas. Se os irmãos pudessem ter assistido o avivamento que ocorreu em 1858 no norte da Irlanda, os irmãos teriam visto milhares de pessoas reunidas numa praça, e quando alguém começa a contar o que tinha acontecido numa cidade vizinha, de repente, o mover do Espírito Santo foi de tal maneira poderosa que as pessoas começaram a cair, começaram a pedir perdão de Deus pelos seus pecados. Houve assim uma extraordinária demonstração de pessoas que não estavam nem aí. Parece que estavam tomadas por algum espírito, dizendo meus pecados, meus pecados. E quando os pastores chegaram perto para dizer, mas Cristo te perdoa, eles nem estavam ouvindo. Amados irmãos, isso tem acontecido no Brasil? Eu não vi ainda. Eu não vi ainda. É verdade que pessoas caem no Brasil, ou pelo menos caíram, não se escuta mais de gente caindo. Mas nos avivamentos do passado, por exemplo, quando João Wesley pregava, parecia que um golpe, um raio, atingia as cabeças das pessoas e caíram pelo chão. E normalmente pedindo perdão pelos seus pecados. Quando David Brainerd pregava para aqueles índios que mal entendiam a sua língua, porque ele tem que ser interpretado, ele falava um pouco dessa língua indígena, mas eles foram tocados por um poder do Espírito Santo tão forte que ele ficava rolando no chão durante 1 ou 2 horas, com dores espirituais, não dores de barriga, não dores de cabeça, mas dores espirituais, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Eu creio que dá para explicar a facilidade com que certos brasileiros, muitos brasileiros abandonam a fé, é justamente que eles nunca passaram por uma experiência espiritual tão forte como tem ocorrido em alguns casos de avivamentos. Avivamento ocorre quando os membros da igreja se revestem de toda a armadura de Deus. Dr. Martin Lloyd-Jones pregou sobre avivamento 1 ano inteiro, todas as mensagens avivamento.
na famosa Capela Westminster, de mais ou menos 2.000 a 2.200 pessoas, cada pregação, e ele reconheceu que só com pregação bíblica, doutrinária, que explicava a realidade do Evangelho, tal como ocorreu no avivamento, que de certo modo foi a reforma, quando grandes partes da Europa foram transformados de um catolicismo morto para uma fé vital. Avivamento ocorre, queridos irmãos, quando o poder de Deus é experimentado pessoalmente, de uma forma que a pessoa reconhece o seu dom e não fica satisfeito até ele ter experimentado e utilizado esse dom para servir a Deus. Avivamento que ocorreu na rua Azusa de Los Angeles, 1906, exatamente 101 anos atrás, no mês de abril. Esse avivamento que começou, esse movimento chamado carismático, foi de tal forma modificador nas igrejas, de que hoje, se os irmãos fizessem um levantamento, vão descobrir, para a sua surpresa e a minha, grande surpresa, de que há mais carismáticos neste mundo, muito mais carismáticos do que tem tradicionais. E os tradicionais têm centenas de anos de mais envolvimento com a obra, mais evangelização, mais missionários, tudo isso mais, mas que não tem tido uma reação tão forte com esse chamado movimento carismático. Alguém já fez um cálculo que no mundo inteiro tem mais de 200 milhões de carismáticos. Só no Brasil, mais ou menos 80% da população evangélica cai dentro dessa categoria chamada carismático. Avivamento ocorre naquele momento que uma criança, 4 anos, 3 anos, caminhando com seu pai, mãos dadas, de repente o pai pega aquela criança, começa a abraçá-lo e beijá-lo e dizer: meu filho, eu te amo demais. E o filho, ouvindo essas palavras, sente o que ele já sabia que Deus está muito mais presente na sua vida do que tinha estado antes. Por quê? Porque sentiu a força desse amor celestial a inundar sua vida. Não sei quantos irmãos têm lido a experiência de avivamento de Inês Tonini. Estive com ele recentemente 2 vezes, e aquele irmão conta como naquele momento em que Deus inundou sua vida com o poder do Espírito Santo de tal forma, até tal ponto que ele não podia nem aguentar mais esse poder do amor de Deus. Irmãos, avivamento é mais do que simplesmente crer que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e que eu estou perdoado. É muito mais do que simplesmente chegar na igreja domingo após domingo, de vez em quando falar de Cristo para alguém. Avivamento é muito mais do que isto. É um sentimento, irmãos, de profundo
reconhecimento que Deus o ama tanto que até entregou seu filho na cruz em seu lugar. Eu mesmo nunca passei por nenhum avivamento, mas eu presenciei um avivamento. Há uma grande diferença, meus irmãos. Avivamento atingiu nossa escola no dia 7 de fevereiro de 1950. Aquela escola, chamada Wheaton College, 40 quilômetros a oeste de Chicago, naquela noite, quarta-feira, como este dia, que nós estamos reunidos aqui na Primeira Batista, uma reunião normal, ninguém esperava nada fora do normal. Eu creio que havia uns 900 alunos reunidos durante uma semana, cada noite e de manhã, por mais ou menos 1 hora, para ouvir uma mensagem, como os irmãos estão ouvindo. Só que naquela noite, o que ninguém esperava, que o pastor Ed, que ia pregar essa noite, passou o microfone para uma moça e disse: fulana de tal pediu a palavra para poder dar uma palavra de testemunho. Quando ela terminou de dar sua palavra, havia mais 1 ou 2 pessoas que também queriam falar. E quando essas pessoas estavam terminando, já tinha uma fila de colegas que queriam falar o que Deus estava lhes dizendo, principalmente confissão de pecado. Aquela reunião que começou cerca das 8 horas da noite, só terminou 40 horas depois. Passou a noite inteira, pessoas orando, confessando e chorando e se entregando a missões. De maneira que daquele grupo de alunos saíram, acreditem, meus irmãos, mais de 500 missionários. Imagina que esta noite Deus tocasse esta igreja com um toque de verdadeiro avivamento. Esse apelo que o pastor Sérgio acaba de fazer seria desnecessário. Por quê? Porque talvez metade desse auditório estaria querendo sair para algum lugar, se não no sertão, para o outro lado do mundo, para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Eu tenho umas palavras para falar, ainda que nosso horário está um pouco avançado, mas temos ainda amanhã à noite também. Portanto, se os irmãos não cansam esta noite demais e podem voltar amanhã, a gente vai dar muito boas-vindas para continuar nosso tema, que ainda vai longe. O texto que eu quero ler se encontra em Atos capítulo 19. O ano 51 ou 52 depois de Cristo. Cristo foi crucificado 20 anos antes, e o homem que Deus escolheu para trazer o avivamento à cidade de Éfeso, capital da província da Ásia. Uma cidade de talvez 200 mil habitantes. Era o local onde tinha o maior templo do mundo, aquele que os irmãos podem ver em Atenas hoje, em cima do Acrópole, templo do Partenon, da Virgem. Partenon quer dizer virgem grego. O templo de Diana dos Efésios era 4 vezes maior.
e 227 colunas de mais ou menos 18 metros de altura. Era uma cidade tremenda, era uma das maravilhas do mundo daquela época. Paulo chega lá para começar a pregar pela primeira vez o evangelho naquela cidade. Eu imagino, quando se fala de um povoado do interior de Paraíba, e começa a falar de uma igreja que começou a construção e depois parou, e as pessoas 4 que se converteram, a gente vê que ainda não estamos falando de avivamento, como nós lemos aqui em Atos 19. Por favor, acompanhem a leitura de Atos 19, versículo 8. Paulo entrou na sinagoga, havia uma sinagoga em Éfeso, e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles, isto é, os judeus da sinagoga, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, uma escola que fechava às 11 da manhã até às 4 da tarde. Paulo diz: nesse caso, deixe-me pagar um aluguelzinho e ficar usando aquela escola como centro de treinamento durante os 2 anos e meio que ele esteve em Éfeso. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Eu quero pular para o versículo 17 e esquecer por um instante aquele caso dos 7 filhos de Seva. Versículo 17: quando isso se tornou conhecido, esse espancamento daqueles 7 filhos, de um certo sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso tiveram temor, foram tomados de temor. Temor que tipo? Espiritual. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado cultismo, macumba daquela época, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, chegava a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Podemos orar por algum instante? Os irmãos querem cooperar nessa oração, de maneira que haja unidade no pedido. Então digam um amém quando eu fizer esse pedido, para que Deus esteja nos convencendo esta noite das verdades de sua palavra. Pai, Tu és todo-poderoso, Tu podes avivar qualquer grupo de crentes, qualquer igreja, qualquer indivíduo, segundo o Teu querer. Nós ficaríamos muito gratos se esta noite Teu Espírito fosse derramado sobre nós. Oh Deus, há tanta necessidade nesta cidade, há tanta necessidade nesse sertão tão próximo de nós.
todo esse interior, Senhor, onde há porcentagens tão baixas de pessoas que reconhecem Jesus, e não o Padre Cícero, ou Damião, ou qualquer outro padre, como Salvador. Rogamos, ó Deus, que Tu nos fales nesta noite de uma maneira convincente, e que Tu sejas engrandecido em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. O que aconteceu em Éfeso? Eu reputo uma obra extraordinária. Nada de comum naquela cidade. Esses irmãos vestidos de verde pretendem passar 1 ano e meio nesses 5 povoados. A esperança que eles têm que eles possam levantar uma igrejinha de 20 ou 30 pessoas e talvez no máximo 50. O que aconteceu em Éfeso era muito diferente. E não eram 24 irmãos que estavam pregando. Era um irmão baixinho, sobrancelhas que se juntavam, pernas tortas, um judeu que falava com sotaque, com certeza um pouco esquisito. E em apenas 2 anos e meio, versículo 10 afirma que toda a Ásia, não só Éfeso, ficou evangelizado. Uma área, eu acho, pelo menos do tamanho de Paraíba. Em apenas 2 anos. Por isso que eu digo, eu acredito que foi uma obra extraordinária. Aquelas 7 igrejas do livro de Apocalipse, todos estão na Ásia. E naquela cidade de Éfeso, durante centenas de anos, aquela igreja foi marco no oeste daquele país que hoje nós conhecemos, Turquia, e que hoje é só pedras e restos em termos de ruínas. Meus irmãos, que acontecimento extraordinário foi a pregação de Paulo em Éfeso. Durante 3 meses, não houve assim um movimento muito grande, porque Paulo se confinou, se restringiu a pregar na sinagoga. Lembre que salvação é dos judeus, primeiramente para judeus. Então Paulo ia para a sinagoga, pregava, logo houve um levante, uma oposição judaica, e eles discordando do fato que Paulo declarava que o Messias ia morrer e ressuscitar, e que esse Messias era o Salvador, cumprindo Isaías 53, quando eles reconheceram que Paulo estava pregando essa mensagem, os oponentes, os contrários, levaram de tal maneira, levantaram uma oposição de tal maneira que Paulo, levando um punhado de crentes, saiu da sinagoga e passou para a escola de Tirano. E como em outras cidades, Paulo agora vai pregar para o mundo gentílico. Aqueles que durante dezenas, se não centenas de anos tinham ouvido falar do Deus de Israel, mas que nunca se interessaram por esse Deus. E de repente estão ouvindo que este único Deus é o Deus que salva, o Deus que faz milagres, um Deus que intervém. Se os irmãos notarem dentro do texto alguns pontos chaves rápidos, e nós estaremos encerrando para esta noite. Primeira coisa, já mencionamos, o
a rápida expansão do Evangelho. O que está acontecendo no Brasil é extraordinário num sentido, porque há pouquíssimos países no mundo onde o Evangelho está crescendo com a mesma rapidez ou porcentagem que está acontecendo aqui. Guatemala, talvez Coreia do Sul, talvez as Ilhas Filipinas, talvez algum país como o Chile, onde mais ou menos 20% já são crentes, mas o Brasil está presenciando uma obra grande da parte de Deus. Crescimento rápido, pelo menos em algumas cidades e algumas regiões. Outras regiões, como os irmãos sabem bem demais, não está acontecendo isso. O que aconteceu na Ásia, o que aconteceu em Éfeso, foi de fato uma obra de grande envergadura e de grande poder espiritual. Segundo ponto, olhem para o versículo, depois versículo 8, que diz que quando Paulo pregava, ele pregava com paresia. Paresia, queridos irmãos, é uma palavra grega que não tem tradução fácil em português. Aparece também no livro de Atos, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, que também foi um grande avivamento. Imagina 3.000 pessoas se converterem num só dia. A palavra que descreve essa pregação é paresia. Parecia é o que aconteceu quando o avivalista, homens como George Whitefield pregava. Quando ele chegava em Filadélfia, lá cerca do ano 1740, por aí, nem lembro a data, fecharam-se as lojas. Imagina isso, fechar as lojas, fábricas pararam, o povo vem saindo de suas casas pelos milhares, vão entrando no lugar aberto, e vai aparecer lá entre 15 e 20 mil pessoas, a qualquer hora do dia. Não era de noite, não era uma hora quando não tinha trabalho para fazer. E aquele homem fica em pé, começa a falar sem alto-falante. E o Benjamin Franklin ficou tão impressionado com aquele homem que ele foi correndo para ouvi-lo também. Ele não era crente de forma alguma, nem apoiava o Evangelho. Alguém até perguntou: ô Benjamin, o senhor está indo para ouvir o Whitefield? Estou. Diz: como que o senhor não crê em nada que ele fala? É verdade que eu não creio, mas ele crê. Eu quero ouvir alguém que crê o que ele fala. O que quer dizer isso? Quer dizer parecia. Quer dizer liberdade espiritual na fala. Queridos irmãos, quando alguém começa a falar com liberdade desse jeito, liberdade do espírito, pessoas começam a chorar na reunião. Se irmãos tivesse estado naquelas reuniões, por exemplo, de George Whitefield, você olharia e ver muitas pessoas chorando, quando ele não tinha nem chegado à metade da mensagem. Eles nunca fizeram um apelo naquela época. Aquelas reuniões não eram preparadas com as reuniões de Billy Graham. Eu estive numa reunião de Billy Graham em Haringey, por exemplo, 54. Em 54 havia 12 mil pessoas reunidas. Cada noite, quando ele fazia o apelo, 300 pessoas chegaram na frente. Mas era tudo preparado, havia pessoas já preparadas para acompanhar, para explicar o Evangelho. Whitefield, nada disso. Não fazia apelo nenhum. Ninguém pode contar quantos milhares de pessoas se converteram naquelas reuniões. Liberdade do Espírito na fala do Evangelho, no poder do Evangelho. Se os irmãos tiverem um dia oportunidade de ouvir uma pregação como aquele de George Whitefield, os irmãos saberiam que se trata de avivamento.
Número 2, já vamos pular versículo 10, que já realmente é número 2. Todos os judeus e gregos que vivem na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Número 3, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais. Imagine, meus irmãos, a gente está muito cuidadoso em apoiar a Universal do Reino. Nós estamos aqui com muito cuidado quando se trata de apoiar Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, qualquer deles, né? Especialmente se eles usam um copo de água acima da televisão. Aí, isso é perigoso. Imagina alguém pegar um avental de Paulo e colocar sobre o enfermo lá no hospital e a pessoa começa a melhorar na hora. Meus irmãos, espera por aí. Isso não pode acontecer. Ou pode? Depende. No avivamento ocorre. Novembro de 1973, só faz, estamos chegando a 30 anos, 34 anos atrás, o Edmund John pregou 3 noites, se não me engano, em Tanzânia. Depois de pregar o Evangelho, ele pediu que todos que queriam ou tinham qualquer problema físico ou demoníaco voltassem para receber a oração. Voltaram, cada noite, 400 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, e todos foram curados numa só noite. Eu sei que os irmãos têm grande problema, creio isso, eu também. Eu quero ver essa gente. Foi psicológico ou foi avivamento? Os que estavam lá achavam que era uma obra extraordinária de Deus. Os pobres demônios não têm vez numa situação delas, né? Saem, fogem pelo poder de Deus que se derrama em ocasiões como essas. E nós vemos exatamente isso acontecendo em Éfeso. Os demônios que não sentiram nenhuma compulsão de sair dos endemoninhados por causa daqueles filhos de Seva. Aliás, Lucas tinha assim uma capacidade de contar uma história só por causa do humor, só porque ele achava engraçado. Aquele demoninhado vai rasgando as roupas de todos e eles saem todos nus na rua. Queridos irmãos, esse tipo de ação demoníaca é quando não tem avivamento. Eu lembro um caso com um dos nossos queridos alunos lá de São Paulo, e ele tentando expulsar um demônio fazendo assim graça dele, e diz: olha, eu vou sair lá para as 11 horas, eu vou sair, vou cruzar lá para o boate, você vai ver todas as luzes desaparecer lá, porque vão balear as luzes, depois eu volto para ocupar o corpo novamente às 3 da madrugada. Exatamente o que aconteceu. Coitado, o aluno não sabia nem o que fazer. Fiquei envergonhado. Mas não no caso de Paulo. Como diz esse endemoniado, Paulo eu conheço. Se ele aparecer aqui, eu tenho que sair, porque eu não tenho poder como esse homem tem, com o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, avivamento faz um estrago no mundo demoníaco, na macumba. Se há um avivamento neste país, eu acho que seria em Santarém. Foi justamente em Santarém onde
o poder do demônio tem sido de tal maneira restrito que muitos centros de macumba, de espiritismo, tudo tem que fechado. Com o grande movimento que Deus tem feito de salvação entre esse povo de Pará, lá no rio, como se chama aquele rio? Amazonas, claro, mas é onde o rio Tapajós se une com o rio Amazonas. Grupos de estudo bíblico, milhares deles nessa cidade. Eu tive o privilégio para falar só para obreiros. E encheu a igreja maior do que essa 2 vezes seguidas, só para falar para os obreiros. Mais de 2.000 deles que iam liderar esses grupos pequenos. Graças a Deus por um avivamento mais ou menos dentro dos moldes que ocorreu também em Éfeso. Milagres não falta, demônios saem. Versículo 17, todos os judeus e gregos que vivem em Éfeso foram tomados de medo espiritual. Meus irmãos, se há um avivamento em João Pessoa, vão saber uma coisa que vai mudar: o temor de Deus. A maioria de nós não tem temor de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus manso, faz mal a ninguém, e a gente pode obedecer, desobedecer que se quiser, e Ele não vai fazer nada. Meus irmãos, em Éfeso, o povo sabia que Deus não é manso. E o interessante é que os incrédulos sabiam isso também. Não é somente os crentes. Quando Deus, em sua graça, derrama um avivamento de verdade, como aconteceu na minha escola, por que esse povo queria ficar a noite toda orando e confessando e chorando? A razão era porque eles não aguentaram a pressão divina sobre eles. Não aguentaram. Normalmente, quer dizer, antes daquele avivamento começar, eles viviam com os seus pecados normalmente, como qualquer pessoa aqui esta noite. Mas quando cai o poder de Deus sobre um povo, que começa a confessar os seus pecados, o resultado é temor. Aconteceu em Jerusalém com Ananias e Safira. Até esse momento eles acharam que Deus era só bondoso, está lá só para abençoar. De repente descobriram que Deus está lá também para castigar pecado. E o resultado diz que toda a igreja também ficou com temor. Mais um ponto aqui e os irmãos ficam liberados. É que a ganância normal de todos nós que gostamos demais de dinheiro foi apagada de vez, meus irmãos. Eu não posso explicar o que aconteceu em Éfeso. O pessoal foi lá buscar os seus livros de magia, livros que valiam calculadamente 50.000 denários. Os irmãos, transformando isso em dinheiro atual, estão olhando para uma pilha de livros que vale mais ou menos R$500.000,
E ninguém chega lá e diz, eu quero um deles, eu vou vender para o meu vizinho. Com desconto, claro. Eles queimaram tudo isso. Meus irmãos, eu quero ver isso acontecer algum dia. De vez em quando a gente tira seus ídolos, suas imagens, leva lá e quebra tudo. Glória a Deus. Mas ainda nunca vi queimar aqueles instrumentos mágicos, de mesas brancas, mesas pretas, todo tipo de mesa, de macumba, e acabar com toda aquela sujeira demoníaca. Por causa do poder de Deus, especialmente se valesse muito dinheiro. Quando isso acontecer no nosso país, quando aquela estátua de Juazeiro cair, quando Fátima em Portugal seja apenas um interesse turístico, que não tem nenhuma imagem lá, ou aquela Aparecida lá de Aparecida do Norte, quando isso acontecer no Brasil, vamos saber que o avivamento chegou mesmo. Os irmãos querem orar para isso? Antes de dormir esta noite, peçam, Senhor, tem misericórdia deste país. A razão que o Nordeste é tão longe de conhecer a Cristo é por causa do poder satânico. Poder satânico que a Bíblia explica clara e especificamente está relacionado com imagens, idolatria. E quando isso for quebrado, esse poder for esmagado, nós vamos ver esse grande interior se transformando em um lugar onde Cristo é adorado. Que Deus nos abençoe nesta noite. Se puderem voltar amanhã, vamos continuar tentando explicar o que quer dizer avivamento, especialmente para a igreja. Vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus e encerrar nosso culto. Pai, tua graça e amor para conosco é demais. Nós nunca vamos poder explicar porque tu achaste interessante escolher-nos para receber tão tremenda bênção e misericórdia como é a vida eterna. Mas tem milhões e milhões e milhões de brasileiros, Senhor, que ainda vivem na escuridão, que vivem sob poder satânico, que estão com medo dos demônios. Oh Deus, tenha misericórdia e mostre teu poder no nosso meio, como ainda não mostraste, pelo menos nesse interior do Nordeste. Rogamos isso para a tua glória e também leva-nos todos em paz e leva-nos, ó Deus, para realmente rogar para ti, ainda nesta noite, Senhor, derrama teu Espírito com poder sobre este país.